tempos imemoriais, pela misericórdia divina e pelas leis que regem não só o planeta, mas todo o universo, temos observado Deus enviando à Terra, em momentos importantes, espíritos luminares, aqueles que traziam a responsabilidade de aclarar as consciências, abrir novos horizontes para aqueles que entrassem em contato com aquelas verdades, pudessem encurtar a sua trajetória no contexto que vai das sombras à luz. Obviamente, como tudo há um planejamento, sabia-se que à época não poderia ser enviado determinadas pessoas que pudessem lhe proporcionar lições esclarecedoras ao ponto de já haver um total processo de libertação, tendo em vista que a natureza não dá saltos. Assim, cada um a seu tempo trazia o conhecimento dentro daquele limite possível, para que as pessoas fossem adquirindo pouco a pouco, cumprindo com esta lei, no qual não há saltos quânticos na realidade da natureza. À época primeira, sabemos da responsabilidade daquele que fora criado entre os templos de Ísis e de Osíris, que, conhecendo junto aos sacerdotes egípcios a realidade de um Deus único, quando chamado, porque ali era o seu momento, trazia ao mundo a realidade daquele Deus único. Trazia então Moisés para que todos conhecessem a existência daquele Deus que, àquela época, para o nível de consciência das pessoas que ali viviam, necessitavam ter a ideia de que as leis que Moisés traria eram, obviamente, as leis vinculadas a esse Deus. Era um Deus, de alguma forma, Deus dos exércitos, o Deus antropomórfico, mas seria apenas aquela figura, naquele período, que traria, na verdade, o freio para que comandasse a coletividade à época. Mas a lei segue, a natureza, o processo da reencarnação e da maturação dos espíritos, que, ora, recebendo aqueles espíritos luminares, iriam crescendo em entendimento e em verdade, até que era chegado àquele no qual os profetas cantavam lá há tempo, que viria a ser o libertador. Lamentavelmente, pelo orgulho daquele povo àquela época, achando que os judeus, ou aqueles antigos hebreus, eram o povo escolhido, não conseguem encontrar em Jesus aquele que seria o príncipe da paz, o libertador por excelência. Contudo, Jesus quebra os paradigmas e chega à sua época apresentando conhecimentos completamente distintos daqueles que até então as pessoas acreditavam. E para chocar mais ainda, Jesus apresentava-se sendo realmente o Filho do Homem, e ainda dizia que viera não destruir, mas acima de tudo cumprir a lei. Mas para aqueles que ali estavam, esperavam um príncipe, aquele que viria à frente de um exército que traria a espada à cintura, que iria ferir e subjugar os romanos, que agora feriam e subjugavam os judeus. Diferentemente do que se esperava, nasce o príncipe da paz numa manjedoura, onde não havia nenhum tipo de conforto, onde as testemunhas eram os animais, irmãos menores. O teto era o céu, cujas estrelas cintilavam com mais intensidade, cantando hosanas às alturas pela chegada do governador do planeta à Terra. Obviamente cresce como qualquer outra criança, necessitando do amparo dos seus tutores, aprendendo a trabalhar na madeira, mostrando que a lei de trabalho faz parte de um todo, que não há concessões na lei, apesar de muitas vezes nós, que através da doutrina espírita compreendemos, achamos porque fazemos o bem aqui e acolá, a lei abrirá concessões, quando o próprio mestre, à sua época, mostrava que assim não acontecia. Quando fora chegado o seu momento, Jesus, por sua vez, inicia o seu messianato através do pedido de Maria de Nazaré na famosas bodas de Caná, que traz, na verdade, o resumo completo de todo o Evangelho, quando no momento em que sabemos que falta o vinho, Maria solicita a Jesus para que ele faça alguma coisa. É interessante que poderíamos trazer ali uma figura psicológica, no qual Maria era
a materialização, a personificação do amor que tudo conquista sem humilhar e tudo transforma sem destruir. A solicitação do amor para Jesus fez com que ele dê o seu consentimento e a partir dali nos deixa a beleza de uma lição e talvez se entendêssemos apenas a única frase da sua mãe naquele contexto, estaríamos agora provavelmente em outras paisagens nos campos da espiritualidade. Segundo relata o Evangelho, Jesus solicita que tragam água pura. E diante da dúvida que cria-se entre aqueles que tinham a obrigação de servir, Maria resume todo o Evangelho e talvez o norte da nossa existência, quando volta-se para eles e diz: faze tudo o que ele disser. Talvez aí o grande resumo do Evangelho, se nós entendêssemos esta frase de Jesus e na nossa existência, dificuldades, o processo existencial como um todo, fizéssemos tudo o que ele dissesse, provavelmente teríamos a nossa vida transformada tanto quanto a água fora em vinho. Nós espíritas, que somos voltados ao estudo do tríplice aspecto do conhecimento humano, observamos as bodas de Canaã vinculados apenas ao fenômeno mediúnico da transformação da água pura no vinho. Contudo, ali, mais uma vez, pela faceta filosófica da doutrina, observamos a profundidade das lições somadas à frase de Maria de Nazaré. A água pura apresenta 3 características básicas. Ela é incolor, ela é inodora, ela é insípida. Não tem cor, não tem odor e não tem sabor. Mas naquele instante em que ele solicita e ela dá a ordem para que aqueles fizessem o que ele mandava, Jesus então impõe as mãos, segundo o Evangelho, e manda que distribua a água, no qual esta então é reconhecida por todos aqueles que ali estavam como no vinho mais delicioso ou captoso que tinha até então. E as pessoas ficam ali impressionadas. De outras bandeiras religiosas, observam a força do poder dos milagres. Para nós espíritas, a capacidade de uma potência mediúnica peculiar e inigualável na face da terra. Mas a grande lição que, somado à frase de Maria, ele nos deixa, é que todo aquele que deixa que Jesus adentre a sua vida ou imponha as suas mãos, tem a vida transformada em algo que antes era incolor, inodora e insípida, numa vida que passa a ter cor, odor e sabor diferente. Todos aqueles na história da humanidade, cristãos ou não, que tiveram contato com a realidade de Jesus de Nazaré, não no processo da adoração externa, mas na busca da essência das lições dele, utilizando-o como um caminho, verdade e vida, tiveram a sua vida transformada, de tal maneira que esta cor, odor e sabor fez com que outras pessoas também se aproximassem, criando movimentos de paz e de equilíbrio no planeta. Mahatma Gandhi não era cristão, mas reconhecendo a vida do Mestre e as suas lições, nos fala da beleza do Sermão do Monte, de que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e apenas o sermão ficasse, nada havia se perdido. Mas ele não era cristão propriamente. Mas é exatamente este o contexto da mensagem que Jesus trazia à sua época, porque ele não mais agora buscava a condição do contexto da exterioridade, do que está no externo, das bandeiras religiosas que nós levantamos aqui e acolá, dantes ou mais adiante. Jesus agora fala de uma ética crística. E como ele próprio dizia, não veio destruir, mas cumprir a lei. E diante desta realidade criava um choque nas pessoas, principalmente e obviamente naqueles que eram detentores do saber no campo da religião. Permitam-me, mas às vezes temo por nós espíritas, que igual aos fariseus daquela época são detentores da lei. Buscam conhecer e às vezes preencher as assembleias. Buscam vir com os melhores trajes, naquela ideia de que o melhor separa para o mestre.
o que é válido sem sombra de dúvida. Preocupa-se com a forma de se apresentar, mas esquece de perceber a essência da lição daquele que fora um carpinteiro, mas trazendo a grandiosidade de um verdadeiro príncipe, de uma realeza, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Temo, porque às vezes buscamos tanto conhecer, principalmente na faceta da ciência espírita, e observamos a tudo e a todos, principalmente aqueles que não professam a religião que professamos, e começamos a observar que os outros se encontram em erros e esquecemos do Mestre. E quando vier à Terra não preocupava-se com esta realidade, mas apenas em fazer com que as pessoas encontrassem e olhassem para si próprias e fizessem esta transformação moral necessária não para ele, nem para Deus, que agora apresentava um Deus distinto daquele de Moisés, mas um grande Pai, no qual o vocativo inicia a oração dominical: Pai nosso que estás nos céus. Onde nenhuma ovelha há de se perder, porém não é necessário tanto sofrimento. Daí porque ele veio para ser mestre, lecionar e chamar a atenção para cada um de nós para aquilo que verdadeiramente tem a importância. Daí ele quebrava os paradigmas, porque separava o joio do trigo no que tange a condição da lei, o que era a lei civil e do que era a lei divina. Por isso ele falava: eu não vim destruir, mas cumprir. Porque até mesmo a máxima crística do amar a Deus e ao próximo como se ama a si, não é uma invenção dele. Não veio da sua cabeça. É a lei. Encontra-se em Deuteronômio, em Levítico, no qual Jesus resgata a realidade e a diferença agora faz-se em vivenciá-la. Porque ao longo dos milênios, todos nós que sabemos da reencarnação, da pluralidade das existências, quantos de nós já não animamos, não preenchemos as assembleias religiosas das mais diversas que versam sobre a mesma realidade? Obviamente não à luz da doutrina, mas que aqueles que se encontram nesses outros contextos religiosos, mas na verdade buscam a essência da lição, encontrarão e vivenciarão o mesmo caminho, porque os espíritos que são norteadores hoje da doutrina, nenhum deles foram espíritas. Obviamente, com as exceções que nós sabemos, Manuel Filomeno e etc, e etc. Mas aqueles, como Emmanuel, qual a encarnação em que Emmanuel fora espírita? E fora exatamente estagiando nas outras religiões, mas buscando a essência. E era isso que Jesus exigia, entre aspas, para que nós não viéssemos a sofrer tanto diante de determinadas situações do nosso contexto histórico. E como criava a grande dificuldade do entendimento entre o que era a lei e o que aquele homem falava, colocavam ciladas das mais diversas, para que ele pudesse vir a cair e observar que o que ele trazia de novo, nada tinha. De tal forma que não foram poucas as ciladas dos quais resgatamos apenas aquela em que joga a mulher diante dele, para que, voltados à lei de Moisés, que para eles eram, na verdade, a lei divina, pudesse aquele homem, aquele carpinteiro, dar um direcionamento diferente. Afinal de contas, a lei mandava que a adúltera fosse apedrejada. E tu, Senhor, o que dizes? O tempo passa, nós talvez estivéssemos naquela cena, ou se não na cena, no mesmo período. E caminhamos ao longo dos tempos, através das encarnações, e ainda hoje trazemos a mesma ideia. De jogar aqueles que nós não gostamos, ou que observamos defeitos extraordinários, pelo menos as nossas lupas de aumento, e esperamos que haja uma punição, porque esquecemos da essência do que Jesus falava. E ali ficamos na expectativa de ver a queda do irmão, esquecendo que a queda dele hoje talvez seja a nossa amanhã. Ou talvez que já tenha sido. E Jesus, obviamente, um espírito plenamente amadurecido. Acho interessante quando as pessoas dizem: para vocês espíritas, Jesus não é o Salvador. Ele é muito mais do que isso. Segundo
Os Espíritos, como Emmanuel, num livro clássico da doutrina espírita chamado A Caminho da Luz, nos fala, em rápidas palavras, um perfil espiritual de quem era este homem que esteve na Terra. Diz Emmanuel, em A Caminho da Luz, que quando se pensou em planejar o planeta Terra, Jesus já se encontrava na classe dos espíritos puros e dentre destes, numa ordem maior ainda, que são dos espíritos crísticos. Seria a ordem mais perfeita dentro dos espíritos puros, quando se pensou em criar o planeta Terra. É algo que foge à nossa compreensão. Daí Jesus forma o planeta para depois vir à Terra lecionar, exemplificando. E há pessoas ainda que questionam se realmente seria aquela atitude mais perfeita. Qual a razão destes espíritos virem à Terra, a não ser para nos auxiliar na nossa própria estrada, encurtar os nossos caminhos de sofrimento? É o irmão mais velho que nos chama no canto e diz: não faça, porque eu sei que você sofrerá. Não por castigo, porque já passou por toda a problemática que nós ainda nos arrastamos. E é exatamente neste entendimento que Jesus olhava para aquela mulher e ao mesmo tempo para aqueles que traziam as pedras às mãos. Ambos necessitados de auxílio, ambos necessitados de norte. Não havia o bom e o ruim, a sombra e a luz. Estavam todos em sombras. Cada um colocando-se numa posição, talvez ela colocando-se como vítima da existência. E quantos de nós não nos colocamos como vítimas da nossa existência? Assim como aqueles outros que carregavam as pedras, colocavam-se como juiz dos outros. E quantas vezes nós espíritas, dentro do seio das nossas famílias, não nos colocamos como juízes com as mãos repletas de pedras, para atacar ou julgar no primeiro instante, ou batermos no ombro do outro e dizer: eu não disse. No processo profundo de falta de caridade. Vale salientar aqueles, acredito que não neste meio da Federação Espírita, que lá no fundo torcem para que dê errado, para dizer assim: olha lá, eu tinha falado. E era em observando esta dualidade daqueles que se achavam detentores da lei e daquela que havia se colocado talvez como vítima. Não podia ele, era necessário apresentar uma nova realidade. E ali ele dizia a frase que entra para a história do cristianismo: aquele que estiver sem pecado, peccatum, ação, atire a primeira pedra. Qual de nós? A doutrina espírita, a seu tempo, vem resgatar esta imagem desse Jesus de Nazaré, porque nos fala, obviamente, da essência das suas lições e nos abre o leque do entendimento para determinadas realidades. Fomos, seremos, estamos. Quem poderia, daqueles que ali estavam, ter a condição de atirar, porque jogavam nela para atingir a sombra que cada um carregava? Porque se existe uma adúltera, alguém adulterou. E nós sempre esquecemos dessa realidade. Vale muito mensurarmos o nível, não de entendimento. Porque entender, acredito que todos que aqui se encontram, nos dois planos, já têm um entendimento profundo de tudo que se encontra no Pentateuco kardeciano. Mas vale mensurar o nível de vivência e de sentimento, porque o Evangelho nos convoca a sentir o que a mensagem de Jesus fala ao coração. Quando observamos na mídia, nos dias de hoje, obviamente percebemos um sem número de atrocidades que nos chamam a atenção. E diante de algumas manchetes, vale neste instante a observância desse próprio. Conhece-te a ti mesmo. Como estamos? Quando observamos aqueles fenômenos dos assassinatos frios que ocorrem
cotidianamente em nossa sociedade e apresenta-se na mídia aquele que fora o executor, o sujeito da ação. Quantos param neste momento e questionam o sentimento que vai na alma? Não são poucos aqueles que levantam a bandeira do espiritismo e imediatamente diante de estar de frente àquela figura, fala, merecia a morte. Onde se encontra Jesus? Ainda vivemos olho por olho e dente por dente. Daí a mensagem de Jesus à sua época era necessário ele viver, mostrar que era possível. E obviamente, onde a máxima dele era o amor, daí adivinha todas as realidades. A tolerância, o perdão das ofensas, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Não para os outros, sempre uma proposta centrada no ser imortal. Para que todo aquele que nele cresce tivesse vida, e vida em abundância. Versos bonitos, quase poéticos, que soam os nossos ouvidos e às vezes acalentam os nossos corações. Mas talvez que haja a credibilidade diante de uma vida de equilíbrio e paz. Mas ele não veio para os sãos, veio para os doentes. A beleza das máximas de Jesus começam a ter força quando nós passamos por problemáticas que nem o dinheiro, nem a companhia resolvem. Porque nos encontramos no processo de solidão profunda, porque todo aquele que entra em contato com a realidade deste homem, ainda desconhecidos por nós, muda a sua realidade em algo que antes era incolor, inodora e insípida, em algo que tem cor, odor e sabor. Inúmeros no Evangelho entraram em contato com a essência da lição de Jesus e mudaram a sua vida. Dentre eles, daqueles que foram inúmeros, que nós conhecemos, guardo um carinho especial por uma figura peculiar, para mostrar a capacidade de transformação do ser e de não tornar-se vítima da vida diante dos próprios equívocos, mas lembrar que todo tempo é tempo de entender e modificar. Era aquele que fora tido como o primeiro perseguidor dos cristãos. O homem de Tarso, aquele ser que era a esperança dos doutores da lei, jovem, com toda a sua força, obviamente diante daquele momento máximo em que Estevão dava os seus últimos suspiros, em que a Abigail o apresentava, Estevão dizia, com a mesma força que ele defende a lei, quando conhecer o Mestre, também o fará, levantando a bandeira onde estiver. E na estrada de Damasco, que apresenta-se com a grande representatividade para todos nós, Paulo, ou melhor, ainda Saulo, depara-se com uma realidade crística. E diante daquele fenômeno das dores atrozes que trazia no caminho, porque relembrava dos momentos de esperança, quantos de nós não estamos no momento Saulo na estrada de Damasco? Quantos não se encontram agora no silêncio, em escutando esta palestra, trazendo dores que só a pessoa sabe? Problemas no campo de família, talvez até no campo financeiro, na saúde, seja em que condição for, mas traz as suas dores, que muitas vezes tenta escamotear por uma realidade em que a sociedade nos convida a afivelar as máscaras que mais provocam dores do que nos dão escapes. São os nossos momentos Saulo de Tarso. Contudo, é no auge da dor que observamos que a terapêutica terrena, ela não é funcional. É necessário algo que vá além, onde Cristo se nos apresenta no momento do auge da dor, como assim o fizera a Saulo de Tarso. E ele, diante daquele clarão, cai do cavalo. Para a nossa linguagem não há nada mais extraordinário, porque é um termo que utilizamos com outro sentido, não só o literal, mas há aquele subjetivo de quem achava-se que estava em determinado patamar e já não se encontra. E ele averigua: quem és? Eu sou aquele a quem tu persegues. E diante daquela realidade, daquela voz, ele vê que existia
e que o carpinteiro de Nazaré, que fora morto, crucificado entre ladrões, era na verdade o Messias esperado. E ele se entrega. E no processo da entrega ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Que pergunta extraordinária. Um homem que era completamente defensor da lei, dos cultos exteriores, das ritualísticas, agora deparava-se com o Evangelho, com Jesus, com a plena liberdade. Obviamente sabemos da história, no qual vai a Damasco, passa 3 dias em Damasco, onde depara-se com o cordeiro no qual ele iria buscar para o abate, mostrando a terapêutica crística, onde aquele cordeiro vem em busca do lobo para resgatá-lo das sombras de si mesmo. Irmão Saulo, o homem que te encontrou na estrada para vir a Damasco, mandou que aqui eu viesse e que impusesse as mãos em ti para que voltasses a ver em honra e glória do Senhor. É uma metodologia muito diferente. Aqueles nossos inimigos, então, apresentam-se agora à luz do entendimento espírita, talvez como irmãos que nos impulsionem a mudar a conduta. Porque talvez sejam eles que apontem em nós os nossos equívocos. E a partir dali, em busca de não mais sofrer, nos transformamos. E assim acontece a Saulo, que 3 dias em Damasco, 3 anos no deserto e 30 anos do mais puro cristianismo. O deserto é esse momento no qual Saulo passa e que nós passamos. O deserto é um momento em que não temos para onde olhar. Não há Facebook, não há Instagram, não há fugas no qual nós buscamos cotidianamente. O momento do deserto, ali há um símbolo. É o homem com ele próprio e o trabalhar no tear. O tear é a representação da origem, dos valores básicos que nós, como espíritos, deveríamos exercitar cotidianamente. Transforma-se e, quando amadurecido, vai em busca agora daqueles que antes perseguia e recebe deles a não aceitação da sua presença. Assim somos nós. E o livro que faz 150 anos este ano, O Céu e o Inferno, nos fala do arrependimento, da expiação e da reparação. Saulo bate a porta da casa do caminho e eles dizem que quem está lá fora é o perseguidor dos cristãos pedindo guarida. Não aceitamos. Mande que ele volte e que alguém de nós um dia vai lá conversar com ele. E Saulo sai cabisbaixo, mas sabia que estava espiando, porque é a lei. E era necessário, obviamente, vencido o momento da expiação, superar o próprio mal, de tal forma que ele torna-se muito mais humano do que divino quando dizia: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quantos de nós não passamos por esta realidade? E é chegado o momento em que ele se transforma e luta cotidianamente para a sua mudança. Obviamente sabemos que com as transformações políticas e religiosas de todo o tempo abafaram as lições de Jesus. Aquilo que proporcionava a libertação do ser de determinadas ritualísticas e obediências a cultos exteriores torna na história, e a liberdade do Evangelho se esvai, até que é chegado o momento em que o silêncio do túmulo se quebra, no qual a ciência já ganhava força àquela época da Revolução Industrial, em que as descobertas caminhavam em várias áreas, quebrando os dogmas da igreja, que colocava a mão na cabeça diante das descobertas, tais quais a de Charles Darwin, que não havia o criacionismo, mas o processo da evolução. Ali o homem então afastava-se da divindade, mas ao mesmo tempo que assim fazia, o vazio dentro de si tornava-se imenso, porque a ciência não lhe dava o conforto nem explicações para determinadas situações do nosso dia a dia, que nos trazem profundos sofrimentos, ou que nos levam a profundos questionamentos quanto ao que ocorre conosco, o que virá, e aquele a quem eu amava,
que aparentemente aos meus olhos era uma pessoa de bem e agora sofre com dores atrozes de uma doença que nós não sabemos o porquê ele merece. A ciência ainda não responde, mas às vezes nos proporciona no máximo um chá de Prozac, Lexotan, Octadil, para que possamos vencer as nossas ansiedades e silenciar as nossas dores do mundo psicológico, do mundo emocional. É nesse perfil, é neste momento em que eclode dos túmulos vazios, aparentemente silenciosos, o bradar dos espíritos cantando hosanas às alturas, falando de que há vida após a vida, e que na verdade lá nada mais é do que uma continuidade, porque a vida é um fio contínuo, no qual nós entramos e saímos das existências dos capítulos diversos da nossa vida, onde há uma ligação. Se hoje sorrimos, é porque ontem plantamos sementes de felicidade, mas ao mesmo tempo, se a lágrima hoje nos visita a face, é porque provavelmente fizemos com que outros fossem visitados pela lágrima através das nossas mãos de pensamentos desequilibrados. E ali, em 18 de abril de 1857, era entregue ao mundo o Livro dos Espíritos. A filosofia espírita, ou a ciência, ou a religião, não como instituição, pedra e cal, mas acima de tudo, como uma conduta crística moral, solicitando ao homem que ele entre em contato com a sua realidade, e a partir dali, obviamente, comece a responder estes questionamentos que fazemos do cotidiano. E dentre esses inúmeros questionamentos, no nosso orgulho, no qual nós nos perdemos, há aqueles que se encontram na terra do hoje, nesta sociedade de agora, não poucas vezes diz assim: tudo é válido, não existe uma regra para viver. Que equívoco! A doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, o primeiro capítulo das leis morais, nos fala das leis naturais, por lei de Deus. E ali deixa muito clara que só existem, na verdade, estas leis, que são as leis da natureza, que se subdividem em leis físicas e leis morais. Todo aquele que anda conforme a lei encontra-se num estado de felicidade, e todo aquele que se afasta cria para si a infelicidade. Então existe um roteiro no qual nós devemos conhecer, e os Espíritos complementam no capítulo. A obrigação ou o objetivo dos Espíritos não é outra senão relembrar as lições de Jesus de uma maneira clara, para que um dia não possam alegar ignorância. Nós, espíritas, agora, entramos em contato com esta realidade plena, sabendo que existe uma lei a ser seguida. Agora, é necessário ter a coragem que o mesmo Saulo de Tarso, diante das dores profundas que traziam, diante da lei que é a representação do Cristo para nós, questionarmos: Senhor, o que queres que eu faça? Quantos de nós temos essa coragem? Quantos de nós separamos os nossos momentos de profundas meditações em relação à lei que nos chega à mão, porque tempos depois nos fora entregue o Evangelho segundo o Espiritismo? Aquele que seria o livro norte, o livro da orientação, o livro que nos acalenta a alma, mas ao mesmo tempo que nos fortalece para tomarmos as decisões mais coerentes. Mesmo que para o mundo não apresente-se como sendo, porque no mundo domina o ego, e o ego não aceita derrotas, não aceita perder, não aceita solidão, não aceita decepção. E ali abre-se diante de nós um novo universo, e começamos a observar as máximas do Cristo. E como nos fala em o Evangelho, a sua voz ressoa na intimidade, quando diz ele: venho como outrora, aos transviados filhos de Israel, dissipar as trevas e apresentar-vos a verdade. Esta frase é linda. Jesus retorna em verdade e vida, conversando diretamente com cada um de nós.
entregando-nos um roteiro e agora apresentando-nos não só a condição do Deus Pai, mas acima de tudo, mostrando que nós não estamos perdidos nos mares da existência, mas que Ele é o nauta da nossa nau, sendo necessário, obviamente, deixarmos este comando à mão dEle, de tal forma que não poderemos alegar ignorância quando nos é solicitado vivermos a sua máxima, numa ética crística tão simples, mas tão difícil: amar a Deus, ao próximo como se ama a si, e faça ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Pai Celeste, quanta simplicidade! Nenhum filósofo na Terra até hoje conseguiu superar a máxima. E, obviamente, a pergunta que nos fazemos diante do que nos fala Jesus, e o Evangelho, inclusive, se é só uma condição de amar a Deus e ao próximo, o que é que nos impede, então, de alcançarmos as mais altas paisagens da espiritualidade? Acredito que todos tenham a resposta. Nessa tríade, amar a Deus e ao próximo como se ama a si, qual a grande dificuldade? E neste silêncio, neste momento nos atinge, provavelmente em muitas mentes está dizendo: vai conviver na minha casa e você vai entender como é fácil. Vai aguentar meu marido? Ou o marido dizer: vai aguentar minha esposa? Ou ambos dizerem: vai aguentar minha sogra? Porque essa normalmente leva a culpa, que nem sempre tem. Ou passar pelos problemas que eu passo. Daí, amar o próximo é a grande dificuldade. Porque ele não vem com um manual. Era tão bom que viesse com um manual. Uma vez eu vi uma foto que botaram na internet, manual para entender as mulheres. Era um compêndio desse tamanho. Eu normalmente, quando dou as minhas aulas, eu brinco e digo: olha, é como se nós estivéssemos mexendo no motor de Fusca e o outro no motor de uma BMW completamente eletrônica. No Fusca, você mexeu ali, tudo resolve, é o homem. Já a mulher, se você mexer errado no eletrônico aqui, vai complicar o sistema inteiro. E aí a grande dificuldade apresenta-se na cabeça de muitos de nós, se não da totalidade, mas de 90% a 99%. É difícil viver esta máxima do Evangelho, porque o outro é muito complicado. E é interessante como nós somos equivocados quando pensamos desta forma. O maior problema deste momento contemporâneo, e porque ainda nos encontramos na Terra, não é porque nós deixamos de amar o próximo. Lamentavelmente não é. A beleza da doutrina espírita é essa. Faz com que tenhamos a possibilidade de estudar o Pentateuco kardeciano. Estudar, não ler. Porque tem pessoas que já leram aqui o Livro dos Espíritos centenas de vezes. O Evangelho, toda semana no Evangelho no Lar. Mas leem. Os Espíritos nos solicitam estudar. Conta-nos, e todos já sabem dessa história, que Divaldo foi convidado por Joana para ler o Livro dos Espíritos. Ele leu 1, 2, 3, 4. Quando Joana disse a ele, novamente, aí ele fez: eu já li. E ela disse: ótimo, você já leu 4 vezes, agora estude. E é exatamente o que a doutrina faz. Quando paramos, mergulhamos em suas palavras, principalmente nas palavras doces do Evangelho segundo o Espiritismo, começamos a mergulhar no nosso mundo interior e a elocubrar, a observar e ligarmos a grande teia da lei e entendermos que em relação a amar o próximo não é a grande dificuldade. Jesus certa feita disse que veio não para os sãos, mas para os doentes. E diante dessa realidade, quando nos encontramos em equilíbrio, pelo menos em períodos, porque a vida é assim, picos e vales, ou em outras palavras, altos e baixos, quando estamos nos nossos momentos de alto, essa frase de Jesus encontra-se desconexa.
Ele veio para os doentes. Mas eu sou são. É interessante, porque na máxima crística, nós sofremos. Não é porque nós não amamos o outro, é porque nós não conseguimos amar a nós mesmos. Vivemos um período agudo, nessa fase contemporânea, de falta de auto-amor. Mas, Alisson, não é. Conviver com as pessoas que eu convivo é muito difícil. Jesus disse que nós somos doentes, porque Ele veio para os doentes. Tão fácil entender a muita doutrina. E o Evangelho nos fala com tanta propriedade. Quando nós fugimos à lei, geramos para nós a infelicidade. Geramos para nós o sofrimento, em qualquer matiz, em qualquer nível. Se nós nos auto-amássemos no entendimento profundo do Evangelho, nós iríamos elencar e eleger para nós aquilo que nos eleva, cumprindo a lei nas suas subdivisões, da lei física e da lei moral. Toda vez que eu fujo a essas duas leis, pela falta de auto-amor, eu gero os sofrimentos que agora, muitas vezes, nós passamos. Quando eu faço do meu corpo, ao invés do templo sagrado do Espírito, mas a abuso, desgastando as minhas energias, ou fazendo com que o corpo seja desgastado por substâncias diversas, eu gero uma desarmonia. E quando eu opto por assim fazê-lo, é porque eu não me auto-amo. Porque se eu me auto-amasse, eu iria escolher para mim o que é melhor, e não o que é pior. Iria escolher o que é perene e não transitório. Não a alegria de minutos, mas uma alegria de uma eternidade. No campo das leis físicas. Quando passamos para o campo das leis morais, Pai Celeste, abre-se um universo. A maledicência faz com que a minha língua fique coçando para eu fazer aquele comentário, gerando desequilíbrio energético, fazendo com que outras pessoas adentrem na minha realidade vibratória. Quando eu não perdoo, quando eu não tolero, eu não gero um mal para a pessoa, eu gero um mal para mim, porque toda a proposta de Jesus, no qual encontraremos de maneira clara, neste grande roteiro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma proposta individual e intransferível. Porque feliz é aquele que opta pelos caminhos que o Mestre nos deixa, porque fará bem a si. E como eu perdoo, é bem para mim. Eu agora irei vivenciar de maneira mais clara, de maneira mais tranquila. Mas quando a ira tomar conta e eu bato o pé e digo eu não perdoo, eu não tolero, nós achamos que estamos prejudicando o outro quando estamos segurando brasa na busca de atirar, mas enquanto não atiramos, nos queimamos. Simples assim. Então a grande problemática não se encontra no amar ao próximo, mas em eleger para si o que é melhor. É o auto-amor. Ninguém se mutila. Ninguém que se encontra num patamar de equilíbrio psicológico chega em casa e diz: hoje eu vou me cortar o braço, eu estou precisando. E aí se corta. Ninguém faz isso. Porque o bom senso diz que não deve se machucar. E por que nós então não optamos pelas máximas do Evangelho? Porque quando eu deixo de viver o que Jesus nos falou, é como se eu estivesse me mutilando, mas em espírito. Daí, não é que eu deixe de viver ou que é difícil amar o outro, é porque nós ainda não atingimos o nível de amar a nós mesmos. E obviamente aqui deve ter alguém que está pensando no que estamos falando e aí diz assim: sim, e o amar a Deus, como é que fica? Acredito que diante desse público deva haver muitos pais, e se não pais, avós. E aqueles que se encontram nesta condição, reflitam por alguns poucos segundos, se alguém for lhe fazer algum benefício, ou a você, ou ao seu filho,
filho ao seu neto, a quem você prefere? Eu escuto de muitas mães, não faça a mim não, faça ao meu filho. Você fazendo a ele, você faz a mim. De tal maneira que existe um ditado popular, quem beija a boca do meu filho, a minha adoça. Daí nós começamos a entender de maneira simples o amar a Deus. Porque ninguém ama a Deus se não ama o próximo. Se nós que somos pais, aqueles que são pais no campo terreno, preferem que seja dado a graça ao filho, que dirá o Pai Celeste que de nós não precisa de absolutamente nada? Nos convoca apenas a vivermos essa lei de amor, porque torce por cada um de nós. E é exatamente neste processo do torcer, na condição da continuidade da lei de progresso, que foi nos dado naquele período, para que passássemos por este momento tão gritante da transição planetária, fosse nos dado um norte, para que fincássemos as nossas ações e os nossos pensamentos na certeza de que em se plantando tudo dá, e que iremos receber de acordo com as nossas plantações. Diante disso, fora-nos dado com todo carinho o Evangelho segundo o Espiritismo, que decodifica, desmistifica, buscando para nós o que há de importante para entendermos de uma vez por todas o que é necessário para de uma vez só atingirmos aquilo que há milênios buscamos. Porque se hoje enchemos a casa de Tajiba ou outros templos religiosos, não é por outra razão a não ser por busca de uma orientação segura para atingirmos a felicidade que é inerente à alma humana. Não são os corpos que trarão os instrumentos necessários para essa conquista, mas as conquistas da alma que darão o instrumento necessário para que atinjamos este equilíbrio. Para que um dia, como Paulo, diante daquele que era o seu algoz, que via nele uma figura de um ancião distinto, um homem de bem, puxa a espada por ordem do seu rei e começa a tremer e diz a ele: eu não gostaria de executar esta tarefa. E o homem de Tarso, que entendeu e buscou viver durante os 30 anos que entregou-se à divulgação do Evangelho, olha para o fundo dos olhos daquele homem, amarrado que ele estava, diz a ele: executa, porque enquanto tu irás terminar a tua tarefa, voltarás para obedecer àquele homem nefasto, enquanto eu, em perdendo a minha vida, entrarei no reino de paz e de luz, no qual o Mestre nos prometeu. Executa! E assim, aquele homem o fez, e aos borbotões o sangue saiu, quase a cabeça sai completamente do pescoço, e ele sente as perturbações iniciais. Ali chega cego do outro lado, porém era um espírito de uma alta envergadura que trazia a obrigação e a responsabilidade de onde ele estivesse, ele buscasse deflagrar a bandeira da Boa Nova. E naquele instante, tateia nas sombras, buscando entender onde se encontrava, e escuta passos que se aproximam. E diante daquela realidade, destemido como era, faz a mesma pergunta: quem é? E a mesma voz de 30 anos atrás ressoa agora na eternidade: irmão Saulo, aquele a qual tu entregaste a tua vida, mandou que vieste até aqui para que impuseste as mãos, e que voltastes a ver na espiritualidade tudo aquilo que fizestes durante tua existência, e que voltes a ver em nome, honra e glória do Senhor Jesus. E aquela voz trêmula de emoção diz: Ananias! E volta aquele homem a receber aquilo que plantou nos 30 anos finais da sua existência. A proposta do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é extraordinária, porque não nos aceita no processo de dores e de culpas, de equívocos feitos até agora, ou até há pouco,
nos solicita assim, como bons brasileiros: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque a proposta do Evangelho é esta: recomeçar, refazer, reiniciar agora. Porque neste instante é o instante principal das nossas existências, quando buscamos, no conhecimento seguro, construirmos a nossa vida. Porque, segundo o próprio André Luiz, uma existência é um segundo. E que neste segundo possamos entender as palavras de Jesus neste livro magnífico, que nos convoca com amor e carinho, nos solicitando que possamos tomar a charrua, não olharmos para trás, mas, acima de tudo, começarmos a plantar e a viver o bem hoje. Aos irmãos desta casa, votos sinceros de muita paz e amor.